dia, bom dia, bom dia. Na aula de hoje nós vamos falar de geradores. Bom, embora o nome seja gerador, na verdade ele transforma, tá? Você tem a transformação de energias outras em energia elétrica, tá? Então, por exemplo, a gente tem a Então, eu tenho aqui, por exemplo, a usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, ela funciona transformando energia potencial gravitacional da água em energia elétrica, tá? Então, eu tenho aqui a água armazenada formando uma coluna d'água aqui. Aí essa água escoa através de um duto, a energia potencial gravitacional vira energia cinética. E aí ele gira, tá certo? Uma hélice aqui de alguma forma. Essa hélice é acoplada no gerador, e aí esse gerador girando, tá legal? Vai provocar aqui o aparecimento de energia elétrica. Isso aqui é um transformador que vai erguer a tensão para ser transmitido. A gente vai ver depois por que ele faz isso. E aí ele transforma energia potencial gravitacional em energia elétrica, tá? A hidrelétrica, ela tem um rendimento muito alto. Ela também consegue causar pouco dano à natureza, desde que ela já esteja feita, tá? E quando ela é feita, e na hora que eles fecham o reservatório para poder encher o lago, porque eu preciso ter um lago para fazer isso, muita região que não ficava embaixo d'água fica embaixo d'água, tá? Então tem a formação de um lago para esse reservatório aí. E aí é lógico que eu tenho prejuízo, tá? Então, muita gente perde casa, muita gente perde propriedade para poder encher tudo de água para poder funcionar o sistema, tá bom? Muito bom. Aqui tem uma bateria de carro, tá? A bateria de carro transforma energia química em energia elétrica. A simbologia aí do gerador, tá certo? Vai ser a seguinte. Esse aqui é um gerador corrente contínua, tá legal? O lado maior vai ser o lado positivo, e o lado menor é o lado negativo, tá? Aqui a gente vai dizer que é uma simbologia para força eletromotriz. Não confundir com força elétrica, tá? A famosa FEM. Tá? Força eletromotriz do gerador. Legal? E no caso do gerador ideal, se eu fizer o gráfico da tensão que esse gerador fornece pela corrente,
No gerador ideal, isso daqui é uma constante, tá? Então, isso aqui vai ser uma constante no gerador ideal. Ok? Então, no gerador ideal, ideal, a tensão de saída é constante, tá? Só que no mundo real, esse gerador não existe, tá? Qualquer gerador que você invente, você vai ter que ligar ele com fios. E o fio, quando você passa uma corrente elétrica nele, esse fio ele vai esquentar. Esquentando, ele aumenta a sua resistência, aumentando a sua resistência, a queda nele de tensão vai ser maior. Então a perda vai existir de qualquer jeito, tá legal? Eu posso diminuir a perda, mas colocar essa perda igual a zero não dá, tá certo? Então esse aqui eu tenho o gerador ideal, né? Agora o gerador real, aqui a gente escreve aqui gerador real, tá? Ele fica muito bom se a gente puser uma força eletromotriz e uma resistência interna. Isso aqui é interno ao gerador, eu não consigo mexer com isso, tá? Então eu tenho então eu não consigo ter acesso a isso, tá legal? Aqui eu vou ter meu terminal positivo. E aqui meu terminal negativo, tá? Esse aqui é a minha resistência interna. E aqui é a minha força eletromotriz. Legal? E aí, para poder tirar a energia disso, eu posso ligar isso aí numa carga, tá? Então, vem aqui. Ligo isso numa carga, tá? Se eu fizer essa carga variável, e se eu mudo o valor da resistência R, eu consigo variar a minha corrente de saída. O gerador aqui na parte de cima, que é a curva característica do gerador ideal, ela sempre vai ser tensão de saída igual a força eletromotriz, tá? Aqui sempre vai ser força eletromotriz, tá? Então aqui eu vou ter U é igual a força eletromotriz. Legal? Agora, no gerador real, tá certo? Conforme eu aumento a minha corrente, eu vou aumentar a perda, tá certo? Dentro do meu gerador, e aí a tensão de saída vai caindo, tá?
Então eu vou colocar meu 1 aqui. Aqui. E aqui vai partir, quando a corrente é 0, tá certo? Aqui vai partir de uma força eletromotriz, tá? E quando a corrente é tão alta que a tensão de saída chega a 0, essa corrente aqui, a gente chama isso de corrente de curto-circuito. Essa corrente de curto-circuito vai ser igual a E, que é a força eletromotriz, dividido pela resistência interna. Tá bom? Isso aqui eu consigo quando a resistência externa é igual a 0. Então eu vou lá e coloco um curto. Tá? Então aqui eu tenho o gerador real. O gerador real no gerador. Então, no gerador real, a tensão de saída vai ser igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, tá? E aí eu tenho os dois extremos, né? Primeiro, se eu fizer a corrente igual a 0, então a tensão de saída é força eletromotriz. Se eu fizer a tensão de saída igual a 0, aí eu passo o RI para lá, tá legal? E aí a corrente, que vai virar corrente de curto-circuito, vai ser igual a E dividido pela resistência interna, tá? Mais uma vez, resistência interna é a resistência que tem dentro do gerador, eu não tenho acesso, tá bom? Aí o que eu posso fazer? Posso associar os geradores aí, tá? Vamos trabalhar aqui com associação de geradores, tá legal? Eu posso associar geradores, por exemplo, em série, que é o que eu faço quando eu ligo várias pilhas, na maioria dos aparelhos, eu ligo várias pilhas no aparelho. Então, você tem um aparelho aí, para ele funcionar, ele precisa, por exemplo, de 6 volts, e as pilhas que você comprou na padaria tem 1,5 volt, tá? Então, para você poder ligar, você precisa de 4 pilhas. Então, como é que funciona isso? Você vai ter os geradores, e aí eu vou ligar esses geradores em série, por exemplo. Então aqui eu tenho o gerador E1, R1, aqui eu tenho o E2, R2, e aqui eu tenho tralalá, e aqui eu vou ter o EN e o RN, ok? Então eu consigo substituir esse gerador, encontrar um equivalente a um único gerador, legal? Aqui coloca aqui um único gerador. Esse único gerador vai ter uma tensão de gerador e uma resistência interna do gerador. Então, na associação série, tá certo? O que acontece? A força eletromotriz da associação é a soma de todas as forças eletromotrizes de todos os geradores, tá? E a resistência interna do gerador equivalente vai ser a soma de todas as resistências internas de todos os geradores. Tá legal?
Então a gente vai escrever que o E da associação série é igual. Então, a tensão da força eletromotriz, a tensão força eletromotriz do gerador série vai ser a soma de todas as forças eletromotrizes aí em cada um dos geradores. E a resistência interna, a mesma coisa, tá? Então, a resistência interna da associação série é a soma da resistência interna de todos os geradores. Tá bom? Muito bem. Então, para eu associar geradores em paralelo, eu vou colocar um do lado do outro. Isso funciona em algumas células, tá certo? Para formar uma pilha. Alguns peixes também tem esse tipo de coisa. E basicamente eu associo geradores em paralelo quando eu quero diminuir a resistência interna deles, tá? Então eu vou desenhar aqui um gerador. Vou copiar ele várias vezes. Vou pegar tudo em paralelo aí. Esses caras eles vão ser iguaizinhos. Equivalente a eu ter um gerador com uma única resistência. Então aqui eu tenho o paralelo e o R paralelo. Tá bom? Eu só consigo associar em paralelo geradores que têm mesma força eletromotriz. Então, para associar Então, para a gente ligar aí os geradores em paralelo, eles têm que ter a mesmíssima força eletromotriz. Se for diferente não dá para associar em paralelo. Mas se tiver um exercício assim, se tiver exercício assim, você vai resolver usando Kirchhoff, usando outra coisa. Você não pode usar tática de ligar gerador em paralelo, tá? Se eu tiver a mesma tensão em cada um dos geradores, essa tensão vai aparecer também no gerador equivalente. Então, a tensão do gerador equivalente é igualzinha à tensão E1, que é igualzinha à tensão E2, que é igualzinha, que vai ser igualzinha à tensão E1. Tá? Agora, a resistência interna não. A resistência interna ela vai ser associada normalmente, em paralelo. Então, 1 sobre o resistor em paralelo é igual a 1 sobre o resistor R1 mais 1 sobre o resistor R2 mais mais 1
sobre o resistor. Sim, bom, então, para associar geradores em paralelo, a força eletromotriz tem que ser sempre a mesma. E a resistência interna não. Então, a resistência interna você vai associar como se eu tivesse vários resistores aí ligados em paralelo. Bom, é assim que a gente liga geradores em paralelo, tá? Bom, fala um pouquinho de rendimento de gerador, tá? Então, como é que a gente calcula aí rendimento de gerador? Rendimento de gerador a gente calcula da seguinte maneira. Você pega aqui o meu lindo gerador, ele vem até aqui, eu venho aqui, eu tenho a resistência interna, tudo isso fica dentro do gerador. E aqui eu vou alimentar esse meu gerador, vai alimentar uma carga. Então aqui é o nosso Rzinho, é a nossa força eletromotriz, e aqui é o nosso resistor externo, tá? E aqui eu tenho a tensão, tá? Então, eu falei para vocês, tensão de saída é força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente. Se eu multiplicar tudo isso pela corrente, vai ficar... primeiro vamos passar o R para cá. Fica E vai ser igual a U mais R vezes I. Se eu multiplico tudo pela corrente, aí vai ficar E vezes I é igual a U vezes I mais R vezes I ao quadrado, tá? Isso aqui é a minha potência total. Isso aqui é a potência que sai. Isso aqui é a minha perda, é a minha potência dissipada no resistor interno do meu gerador, tá? Dissipada. Então, a potência total do meu gerador é E vezes I. A potência útil do gerador é U vezes I. E a potência dissipada, que eu perco esquentando o resistor interno, é R vezes I ao quadrado. Se eu tenho útil e tenho total, posso falar de rendimento. O rendimento vai ser igual ao útil dividido pelo total. Então, o rendimento vai ser igual a U vezes I dividido por E vezes I. Então, o rendimento, corto o I com I, vai ser o... Deixa eu mais para baixo isso. O rendimento vai ser U dividido por E, tá? U dividido por E é o meu rendimento, tá? Então, esse aqui é o meu rendimento, tá ok? E por último, vamos falar de máxima transferência de potência.
Para eu ter a máxima transferência de potência, eu tenho que ter a resistência elétrica do meu receptor igual à resistência interna do meu gerador, tá? Então, como é que acontece isso? Vamos ver. Se eu tenho aqui um gerador, a tensão de saída também é resistência externa vezes a corrente. Eu posso dizer que esses dois aí são iguais, tá? Se eu disser que a resistência externa vezes a corrente é igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente, se eu quiser tirar a corrente em evidência aqui, a corrente vai acabar ficando igual a E dividido por R mais R. Está acabando aqui. Potência quadrado dividido por R. Potência igual U é divisão. E o I é esse espaço aqui. Então vai ficar R ao quadrado ao quadrado dividido por R. Você pode colocar esse R para esse R. Então, a potência vai ficar igual a R vezes I ao quadrado. Vai dar R ao quadrado dividido por R ao quadrado mais 2 vezes R mais R ao quadrado. Se R for igual a zero, se R for igual a zero, então a potência vai ser zero. Ok? Se o R for igual a infinito, então a potência também vai ser zero. Porque se eu olho aqui, ó, embaixo tem um R ao quadrado. Então esse número vai estourar mais do que o R de cima, tá? Se eu aumento muito, esse número aqui vai ficar muito maior que esse. Tá legal? Muito bem. E quando que eu vou ter a potência máxima? Se o R for igual a R, então a potência vai ser igual a... vai dar 4 aqui embaixo, 4R ao quadrado, em cima corta com R. Vai dar I ao quadrado sobre 4R. Né? Quadrado sobre 4R. Ok? Essa aqui é a potência máxima, tá? O número fica melhor. Vamos supor que E é igual a 60 volts. R é igual a
10 ohms. E então daqui eu tiro aqui o ICC igual a I sobre R. Então, o ICC vai ser igual a 60 sobre 10. O ICC vai valer 6 amperes, tá? Aí a gente vem aqui e faz uma tabela. O volts, o I, o amperes e a potência. Aproveita e calcula aqui quanto é o R externo também. Tá legal? Ohms. Tá? Vamos fazer esse troço variar de 0 até 6, porque a corrente por circuito deu 6. Então vai ser 0, que é 1, que é 2, que é 3, que é 4, que é 5, e aqui vai ser o 6, tá? Para calcular o U, o que eu faço? U é igual a I mais R vezes I. Esse aqui a gente calculou fazendo U com os números que eu inventei. U tá legal? Então, se o I vale 0, o U vale 60 volts. Se o I vale 10, vale 1, então aqui vai valer 50 volts. Se for 2, vai valer 40 volts. Se for 3, vai valer 30 volts. Se for 4, vai valer 20 volts. Se for 5, vai valer 10 volts. E se for 6, vai valer 0. Muito bonitinho. Qual é a potência? Potência a gente calcula fazendo U vezes I, tá? Então a potência que está aqui nessa fileira aqui, a gente calcula fazendo P é igual a U vezes I. Então a potência a gente calcula fazendo U vezes I. Se eu tenho a corrente 0, a potência vai dar 0. Se eu tenho a tensão de 50, a corrente de 1, a potência dá 50 watts. Aqui vai dar 80 watts. Aqui vai dar 90 watts. E aqui volta a dar 80 watts. Ela tem um máximo. Aqui vai ser 50 watts. E aqui ela volta a ser 0. E a resistência? Se eu tenho 60 volts e 0 amperes, aqui então eu tenho um circuito aberto, tá? Aqui a gente pode dizer que a resistência é infinita, tá legal? Aqui, mais ou menos aqui, a gente vai calcular a resistência como fazendo resistência é igual a tensão de saída e a corrente de saída, a resistência externa, tá bom? Então, para ter uma corrente 0, eu preciso de uma resistência infinita. Se eu dividir 50 por 1 vai dar 50. Se eu dividir 40 por 2 dá 20. Se eu dividir 30 por 3 dá 10.
Se eu dividir 20 por 4 dá 5. Se eu dividir 10 por 5 dá 2. E se eu dividir 0 por 6 dá 0. Tá bom? Então eu tenho claramente o máximo de potência, tá? Como é que a gente pode plotar isso? Pode plotar isso fazendo um gráfico. Para 1, deu 50, tá? Aqui vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 watts, tá bom? Para 1 deu 50. 1 deu 50. Para 2 dá 80. Para 2 deu 80. Para 3 deu 90. Para 4 voltou a dar 80. Para 5 voltou a dar 50. E para 6 voltou a dar 0. O gráfico é uma parada. Vou fazer aqui, aqui, e aqui até aqui, tá? Então quando eu tenho máximo potencial máximo, vai ter a corrente igual a corrente de curto-circuito dividido por 2. A tensão igual a força eletromotriz dividido por 2. Então, potência máxima vai ser força eletromotriz vezes corrente de curto-circuito dividido por 4. E em termos de resistência, a resistência externa é igualzinha à resistência interna. Tá? Porque é potência máxima. Bom, tensão alternada tensão alternada ela assume valores positivos e negativos, tá? Ela tem aqui um valor máximo, tá? Máximo, mas os 127 volts que tem na tomada não é o valor máximo, tá? É um valor chamado de valor eficaz. Esse valor eficaz é assim, você pega uma tensão alternada e coloca no resistor. E essa tensão alternada vai provocar um aquecimento no resistor. A tensão eficaz para essa tensão alternada é a tensão contínua que produz o mesmo aquecimento, tá? O valor eficaz. Uma tensão
paura da tensão contínua que provoca o mesmo aquecimento. Então, aí seria o valor da tensão alternada. Tá? Tensão eficaz, tensão máxima, dividido pela radius. Tá? E pronto, e basta. Então, mais uma vez, espero que esteja tudo bem com você e com toda a sua família aí, tá? Então a gente vai fechando aqui mais essa aula aí que a gente vai colocar na internet, tá? Então, até breve, até a próxima aula ou até a próxima live, tá? Tchau para vocês.